Muito boa noite a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nesse momento nos acompanham. Estamos iniciando o nosso programa Somos Igreja, com a direção aqui do Padre Henrique. Sou pároco da paróquia São Lourenço, no distrito de São Lourenço do Turvo, Matão. A partir de hoje, nós iremos refletir em nosso programa sobre os sacramentos da nossa Igreja Católica. E hoje queremos refletir, queremos conversar sobre o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, já que nesse mês de junho que encerramos, tivemos a grande solenidade de Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. A missa é o rito mais importante e sagrado para os católicos, pois na missa nós atualizamos o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo sobre o altar. Jesus ele foi muito maltratado, foi pregado numa cruz e morreu por amor a todos nós. E todo esse sofrimento de Jesus, ele torna-se presente diante de Deus Pai, em cada missa, para tirar os pecados do mundo. Por meio da missa, os católicos do mundo inteiro formam uma só família, louvando a Deus. O domingo e os dias santos são dias que devemos participar da Eucaristia em nossa comunidade paroquial. Tanto está nos mandamentos, a lei de Deus, terceiro mandamento, como também um dos mandamentos da Igreja, que são 5, falando sobre a participação que devemos ter na missa aos domingos e dias santos de guarda. Guardar domingos e dias santos de guarda. Além de rezar em casa, Deus nos convida a nos unirmos em oração como irmãos. Jesus ele está nos esperando lá na igreja para conviver mais de perto conosco. Lá na igreja nós ouvimos a palavra de Deus, que depois o padre nos explica, após a proclamação do Santo Evangelho, chamado de homilia, que é uma conversa familiar. E podemos ir à igreja sempre que quisermos, qualquer dia da semana, não só os domingos e dias santos, mas o domingo é o dia mais importante. Então os católicos devem ir à missa todos os domingos. É o dia em que, por tradição, desde o tempo dos apóstolos, se celebra o mistério pascal. Está lá no catecismo da nossa Igreja Católica. E o que é o mistério pascal? É o fato de que Jesus ressuscitou. Ele sofreu sua paixão para nos resgatar. Ele estava morto, mas tornou a viver. Além dos domingos, devemos ir à missa também nos dias de festas, dias santos, quando há uma celebração muito especial, como por exemplo o Natal. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 29, ele nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas vidas. Lembramos também que o mês de junho que encerramos foi o mês dedicado
ao Sagrado Coração de Jesus. Quais são as boas maneiras que devemos ter na igreja, na casa de Deus? Sejamos pontuais. Quando nós marcamos um encontro com uma pessoa, é muito feio chegar atrasado. A missa é o encontro mais importante da nossa vida. Por isso é importante que sempre fiquemos atentos para chegar de preferência alguns minutos antes de se iniciar a Santa Missa. Qual é a primeira coisa que devemos fazer quando entramos na casa de alguém? Não é cumprimentar o dono da casa? Da mesma forma, quando visitamos Jesus, devemos cumprimentá-lo com muito carinho. A primeira coisa que devemos fazer ao entrar na igreja, que é a casa do Senhor, é saber onde está o sacrário, ou a capela do Santíssimo, que é o lugar onde o corpo de Cristo está presente. Geralmente existe uma luz vermelha que fica junto ou ao lado do sacrário, indicando ali a presença de Jesus no sacrário. Sabemos que Jesus está no sacrário quando a luzinha vermelha está acesa. Então, para cumprimentar o Rei Jesus, nós dobramos o joelho direito até o chão. Já aí sim podemos nos sentar e esperar o início da missa. Lembre-se também de, ao entrar na igreja, não se deve usar boné, chapéu, em sinal de respeito a Jesus. Não mascar chiclete dentro da igreja, desligar o celular, não conversar ou ficar andando pela igreja, só sair depois que a missa acabar, depois que o padre deu a bênção, ou melhor ainda, depois que cantou o canto final. Bem vestidos para Deus. A igreja é um lugar sagrado. Isso quer dizer que é o lugar mais especial do mundo. Quando você vai a um lugar especial, você deve ir bem arrumado. Quando há uma festa, você não diz, vou com qualquer roupa, tanto faz. Então também não é justo pensar assim quando vamos visitar Jesus. Irmos de qualquer jeito, né? Não precisamos ir à missa com roupas luxuosas, pois Deus ele se interessa mesmo pela nossa beleza interior. Podemos ir com roupa simples. O importante é que a nossa veste esteja limpa e recatada. O padre, ele representa Jesus. Ele é chamado de sacerdote. Na missa, o padre é o representante de Jesus. Por isso, quando ele entra na igreja, todos habitualmente se levantam com respeito. Na missa, não ficamos só assistindo o padre celebrar. Nós não vamos assistir à missa, mas vamos participar da missa. O povo adora a Deus, ouve a sua palavra, agradece pelas coisas boas e faz seus pedidos. Após a entrada do sacerdote e o canto da entrada, a missa se inicia com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se desenhássemos com os dedos da mão direita uma cruz invisível sobre nós. Nós sinalizamos que somos de Cristo e cremos na Santíssima Trindade. As músicas e os cantos deixam a missa mais bonita, mas acima de tudo nos ajudam a rezar e a louvar a Deus. Nem todos os cantos da missa são acompanhados pelo povo. Alguns são cantados somente pelo coral.
Mas quando chegar a hora de cantar, pense no sentido das palavras que está dizendo. O canto na missa é uma verdadeira oração. Santo Agostinho dizia, né? Quem canta, reza 2 vezes. Todos nós erramos. Mesmo as melhores pessoas, às vezes cometem erros. Por isso só é feliz quando se tem coragem de pedir perdão. Pedimos perdão aos nossos pais quando lhes desobedecemos. Pedimos perdão aos nossos amigos quando os magoamos. E pedimos perdão a Deus também na Santa Missa. No ato penitencial da missa, pense no que você tem feito. Olhe para dentro do seu coração e veja o que precisa melhorar. Peça para Jesus te fazer uma pessoa sempre melhor. Deus nos purifica de todos os nossos pecados leves. Já os pecados graves precisam ser perdoados em outro momento, através da confissão diante de um sacerdote. Na missa do domingo são feitas 3 leituras. Todas elas são trechos da Bíblia, são palavra de Deus. Quando Deus nos fala, devemos escutar com atenção. As 2 primeiras leituras, em geral, são feitas pelo povo. Geralmente o salmo é cantado. Em algumas missas, as crianças são convidadas a subir ao presbitério e fazer uma leitura. Já a leitura do Evangelho é feita pelo padre ou pelo diácono. Depois das leituras, o povo se senta para escutar a homilia, a explicação das leituras. Esse é o momento em que o padre nos explica a palavra de Deus. Então devemos pensar sobre as coisas que o padre falou na homilia e procurar colocá-las em prática na nossa vida. Assim seremos mais felizes. Você sabe o que é ser católico? É ser batizado, amar Jesus Cristo e, com a graça do Espírito Santo, crer naquilo que a Igreja ensina. No Catecismo da Igreja Católica, nos diz que a fé da Igreja precede, gera, suporta e nutre a nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. Os principais ensinamentos de fé da Igreja estão contidos na oração do credo. Quando rezamos o credo na missa, nós anunciamos diante de todos que acreditamos em Jesus e na Igreja Católica. Então você entende tudo o que é dito no credo? Aos poucos você pode aprender o significado de todos os pontos da oração do credo. No momento do ofertório, o povo oferece a Deus em especial o pão e o vinho. Essas ofertas são levadas ao altar. Os fiéis também doam dinheiro, conforme o coração e a possibilidade de cada um. Esse valor é usado para ajudar nos gastos com a igreja, salário dos funcionários, limpeza, contas de água, luz. As paróquias também, algumas paróquias possuem obras sociais e de caridade que ajudam as pessoas pobres. Na última ceia, portanto, Jesus ele deu aos apóstolos o pão, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele distribuiu o vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Assim foi instituída a Eucaristia. Jesus disse que ia entregar o seu corpo e seu sangue pelo nosso bem. Os apóstolos ainda não sabiam, mas essa entrega seria feita na cruz. Esse mesmo corpo e sangue, de uma forma milagrosa, continua a ser distribuído na missa aos cristãos do mundo inteiro, em todos os tempos, pois o próprio Jesus assim determinou: fazei isto em memória de mim. Quando o padre levanta a Santa Hóstia sobre o altar, nós só vemos a aparência de um pão branco e redondo, mas na verdade esse gesto renova o momento em que Jesus Cristo foi pregado e levantado na cruz.
Quando o padre levanta o cálice com vinho, ele está oferecendo a Deus Pai o sangue que Jesus derramou na cruz. Durante a consagração do pão e do vinho, de joelhos, nós recordamos que Jesus sofreu e morreu por nós. Mas logo após, quando ficamos de pé, celebramos a ressurreição de Jesus. Quando as santas mulheres foram procurá-lo no túmulo, ele já não estava lá. E os anjos avisaram que ele estava vivo. O rito da missa nos ensina que por mais problemas e momentos de tristeza que passamos, nada pode tirar a nossa esperança. Cristo venceu o mal, Cristo venceu a morte. Após a consagração do pão e do vinho, todos rezamos o Pai Nosso para se preparar melhor para a comunhão. É a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Depois o sacerdote faz a oração da paz. Em seguida a oração da paz, os fiéis se cumprimentam dizendo a paz de Cristo. A paz de Cristo é a verdadeira paz. As pessoas que vivem longe do Senhor são infelizes, pois não possuem essa paz. O padre distribui a Santa Hóstia para o povo com a ajuda do diácono ou ministro da Eucaristia. Pode receber o corpo de Cristo as pessoas que já fizeram a primeira comunhão e que se confessaram seus pecados. Depois de comungar, é bom que fiquemos algum tempo em silêncio falando com Jesus, que está dentro do nosso coração. Ele acaba de entrar em nossa casa, então devemos recebê-lo bem e pedir que ele fique conosco por muito tempo. E no final da missa, nós ouvimos os avisos e recebemos a bênção final. Nesse momento devemos nos ajoelhar ou abaixar a cabeça. Então que nós possamos ter refletido, nesse nosso programa sobre a importância da Eucaristia, da Santa Missa, que nós procuremos de fato, procurarmos participar sempre da Eucaristia, principalmente aos domingos, nos dias santos de guarda, pois a Eucaristia, ela nos fortalece, é Jesus, que se faz nosso alimento, que está conosco, pois Ele mesmo prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eucaristia é ação de graças, que nós possamos de fato nos encontrarmos sempre com a nossa comunidade paroquial e juntos com o sacerdote rendermos graças ao Pai através de Jesus na unidade do Espírito Santo. E desde já eu gostaria de convidar a todos, para a festa do nosso querido padroeiro São Lourenço, diácono e mártir da Igreja. Estamos nos aproximando do dia de São Lourenço. E no dia 20 de julho, nós teremos lá em São Lourenço do Turvo, às 10 horas da manhã, a Santa Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus, com o padre Adilson, da século XXI. Será um grande momento de fé, de amor, de bênçãos, de agradecimento por essa novena tão poderosa das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Esperamos você lá, no dia 20 de julho, São Lourenço do Turvo, às 10 da manhã. E após a Santa Missa, teremos uma grande quermesse lá na nossa barraca de festas ao lado da Igreja Matriz de São Lourenço. Do dia 1º ao dia 9 de agosto, às 7 da noite, todos estão convidados para a novena de São Lourenço. Então agora vamos receber com muito carinho, com muito amor, a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Jesus.